Minha esposa ganhou na mega da virada e pediu o divórcio na mesma hora. Gritou que eu era um fracassado e que agora ela era rica. O que ela não sabia é que eu tinha um bilhete premiado de 800 milhões guardado no bolso. A noite em que minha vida desmoronou cheirava a asfalto quente e a decepção. Eu estava parado na calçada de um bairro residencial em Porto Alegre, enquanto uma garoa fina e gelada começava a molhar minha camisa social amarrotada. Ao meu lado, 4 sacolas plásticas de supermercado, daquelas frágeis que rasgam com qualquer peso extra, continham tudo o que eu podia chamar de meu. Algumas calças jeans desbotadas, camisetas velhas, meus livros de contabilidade, um carregador de notebook e um caderno de anotações com a capa amassada. Dentro do bolso interno do meu paletó barato, um pequeno pedaço de papel queimava como brasa viva. Era um bilhete de loteria. O bilhete vencedor do prêmio principal da mega da virada. 800 milhões de reais. Um valor tão absurdo, tão gigantesco, que minha mente se recusava a aceitar completamente. Mas o calor no meu peito era real. Um lembrete ardente da ironia mais brutal que o universo poderia ter me jogado. Da janela do apartamento no segundo andar, a luz amarela se derramava sobre o concreto molhado. Eu conseguia ver as silhuetas se movendo lá dentro, festejando. A dela, Fernanda, minha esposa de 5 anos, a mulher pela qual eu tinha renunciado a cada pedaço da minha dignidade. E a dele, Ricardo, a sombra do passado dela, que tinha se materializado naquela noite para reivindicar o que eu achava que era meu. Ainda ecoavam nos meus ouvidos os gritos de Fernanda, cada palavra uma lâmina afiada cravando na minha memória. Você é um fracassado, Eduardo. Um zero à esquerda que nunca vai ser nada. A voz dela, que durante 5 anos tinha sido meu consolo, tinha se transformado em uma arma. E sua mãe, Dona Beatriz, a mulher que eu tinha tratado como se fosse minha própria mãe, tinha sido o alto-falante que amplificava o veneno. A chuva ficou mais forte, misturando-se com algo quente que escorria pelo meu rosto. Não era tristeza. A tristeza viria depois. Era choque. A incredulidade paralisante de ver como a fortaleza que você tinha construído com suas próprias mãos, tijolo por tijolo de renúncia, desmoronava em um único instante, não por um terremoto, mas porque seus moradores tinham decidido incendiá-la de dentro para fora. Apertei o bilhete no meu bolso. O papel se amassou, mas não rasgou. Era a única coisa sólida que me restava no universo. E naquele momento, debaixo da chuva e da humilhação, uma ideia fria e cristalina como gelo começou a se formar no fundo da minha mente. Eles não sabiam, não tinham a menor ideia. E essa ignorância, percebi, era minha única vantagem, minha única arma. Há 5 anos, quando conheci Fernanda em uma reunião de amigos em comum, achei que tinha encontrado o que minha vida de criança institucionalizada sempre tinha desejado. Uma âncora, um lar. Cresci pulando de abrigo em abrigo. Então a ideia de família era para mim um conceito quase sagrado. Uma terra prometida. Fernanda, com seu sorriso fácil e sua aparente ternura, parecia ser um mapa para chegar até ela. Nos mudamos juntos após 8 meses para aquele pequeno apartamento em um bairro simples. Era modesto, mas para mim era um castelo. Cada centavo que eu ganhava como contador em uma empresa de médio porte no centro da cidade, um emprego tedioso que pagava as contas, mas me drenava a energia, ia destinado a construir nosso ninho. Há pouco mais de 1 ano e meio chegou o baque. Dona Beatriz, sua mãe, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica em estágio avançado. Lembro da ligação de Fernanda, sua voz partida pelo choro. Não sei o que vamos fazer, Eduardo. As sessões de hemodiálise são caríssimas. O plano de saúde não cobre tudo. Minha resposta foi imediata, sem hesitar um segundo. Não se preocupe, meu amor. Você não está sozinha. Estamos juntos nisso. Eu cuido de tudo. E cuidei. Minha vida se transformou em uma fórmula matemática de sobrevivência. O salário da empresa ia inteiro no aluguel, nas contas e na alimentação. Para as sessões de hemodiálise particulares e os medicamentos importados, tive que buscar mais. Comecei a fazer consultorias freelancer à noite e nos fins de semana. Os números se tornaram meu segundo lar. Um labirinto de planilhas e cansaço. A exaustão se instalou nos meus ossos. Uma dor constante na região lombar. Mas o verdadeiro sacrifício não era o físico, era o da alma. Desde jovem, minha única paixão, minha única válvula de escape, tinha sido a música, o violão. Sonhava em ser compositor, em deixar minha marca nas melodias desta cidade vibrante e caótica. Meu tesouro mais precioso era um caderno de composições com capa de couro, onde eu despejava minhas ideias, minhas frustrações, meus sonhos. Mas os sonhos não pagam contas de hospital. Então minha paixão ficou relegada a acordes tocados às 3 da manhã, com os olhos ardendo de sono antes de desmaiar para recomeçar no dia seguinte. A análise de dados, uma prima distante e corporativa da minha verdadeira vocação, se tornou minha terceira fonte de renda, fazendo relatórios e auditorias para pequenas empresas por uma ninharia. Uma tarde, lembro, Fernanda me viu folheando uma revista de música. Havia uma entrevista com um compositor gaúcho. Seria legal fazer isso, não seria? Eu disse quase em um sussurro. Ela nem levantou os olhos do celular. Ai, meu bem, não sonhe acordado. Se der pra pagar o aluguel e os remédios da minha mãe, já está bom demais. Ela não disse com maldade. Ou foi isso que acreditei naquele momento. Disse com uma praticidade que me pareceu lógica, madura. Mas agora, debaixo da chuva, eu entendia que não era praticidade. Era uma forma sutil de apagar minha luz, para que a dela ou a da mãe dela pudesse brilhar mais forte. O momento que melhor define esses anos aconteceu há 8 meses. Meu pai de criação, um homem bom que me acolheu por alguns anos na minha adolescência, tinha me deixado um velho violão de Giannini. Não valia muito dinheiro, mas era a única coisa física que eu tinha dele. Uma tarde, Fernanda chegou desesperada. O médico disse que tem um novo tratamento experimental. Eduardo, custa 25 mil reais, mas pode dar à minha mãe alguns meses a mais. Não pensei. Fui a uma casa de penhores no centro e deixei o violão. Me deram 22 mil reais. Coloquei os 3 mil restantes da minha poupança. Quando dei o dinheiro a ela, me abraçou tão forte que doeu. Você é um anjo, meu amor. Não sei o que faríamos sem você. E eu, como um idiota, acreditei nas palavras dela. Me senti um herói. Não percebi que era apenas uma ferramenta, uma carteira ambulante, uma solução temporária para um problema que, como descobriria da pior forma, nunca tinha existido. A memória é seletiva. Às vezes, para sobreviver, nosso cérebro enterra as pequenas feridas, as bandeiras vermelhas que decidimos não enxergar. Mas naquela noite, debaixo da chuva, cada uma dessas feridas enterradas se abriu de novo, liberando o veneno da verdade. Lembro de um jantar há talvez 10 meses. Eu tinha chegado em casa passando das 22 horas depois de 9 horas no escritório e 6 a mais no computador fazendo consultorias. Cheirava a café requentado e cansaço. Dona Beatriz estava de visita, sentada na poltrona principal como uma rainha em seu trono. Parecia pálida, sim, mas seus olhos tinham um brilho aguçado, calculista. Fernanda me serviu um prato de arroz com ovo frito requentado, enquanto ela e a mãe comiam uma pizza que eu tinha comprado no caminho de casa. O silêncio na mesa era denso. Foi Dona Beatriz quem o quebrou com um suspiro longo e teatral. Ai, filha, disse olhando para Fernanda com uma expressão de mártir. Estava vendo umas fotos outro dia. Lembra daquela viagem para Floripa que o Ricardo te deu de presente de aniversário? Senti uma pontada no estômago. Ricardo,
o ex, o fantasma, cujo nome aparecia de vez em quando, sempre como um ponto de comparação, no qual eu saía perdendo. Fernanda sorriu, um sorriso nostálgico que não tentou esconder. Claro que lembro, mãe. Foi incrível. A pousada era boutique, tudo incluso. Aquele rapaz sim sabia como tratar uma mulher. Continuou Dona Beatriz, agora me olhando de soslaio, como se eu fosse um móvel a mais na sala. Um homem de visão, com ambição. Não ficava nas pequenas coisas. A comida ficou presa na minha garganta. Esperei que Fernanda me defendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Mãe, por favor, o Eduardo se esforça muito. Ou isso já é passado. Mas não o fez. Simplesmente assentiu tomando um gole do refrigerante. Bem, o Ricardo tinha outras possibilidades, disse ela dando de ombros. Tentei manter a calma. Estou fazendo tudo o que posso, senhora, disse, minha voz mais baixa do que eu queria. Estamos passando por um momento difícil. Dona Beatriz me dedicou um sorriso condescendente, daqueles que não chegam aos olhos. Claro, meu filho, claro. Ninguém está dizendo que não, mas uma coisa é se esforçar e outra é ter com o quê. E você, bem, faz o que pode com o que tem. A frase ficou pairando no ar, carregada de desprezo. Faz o que pode com o que tem. Era uma forma elegante de me chamar de pobre, de dizer que eu era insuficiente. Olhei para Fernanda buscando seu apoio. Um olhar, um gesto. Ela simplesmente desviou a vista para o prato. Já, mãe, deixa ele quieto. Vai ficar chateado. E ali estava a chave. Não, mãe, você está sendo injusta. E não vai ficar chateado, como se o problema não fosse a ofensa, mas minha reação a ela, como se meu sentimento fosse uma inconveniência. No meu interior, uma pequena voz de alarme soou. Uma bandeira vermelha, minúscula, mas de um vermelho brilhante. Vi, juro por Deus que vi, mas enterrei. Enterrei sob uma camada de desculpas. Ela está estressada pela doença da mãe, me disse. Não quis dizer isso. Eu devo ser mais forte, menos sensível. Me convenci de que o problema era eu, porque a alternativa, a ideia de que a mulher que amava e sua mãe me viam como um ser inferior, era assustadora demais para contemplar. Era mais fácil aceitar a culpa do que enfrentar a possibilidade de estar completamente sozinho de novo. O dinheiro é substituível. O tempo perdido dói mais, mas um sonho esmagado, isso deixa uma cicatriz que nunca sara completamente. Há um ano, a empresa onde trabalho como contador teve um excelente semestre. Contra todas as expectativas, nos deram um pequeno bônus. Não era uma fortuna, uns 18 mil reais. Mas para mim, naquele momento, pareceu ganhar na loteria. Meu coração acelerou. Não pensei em pagar dívidas, nem em comprar roupas novas. Meu primeiro e único pensamento foi equipamento. Durante meses, tinha acompanhado pela internet uma loja de instrumentos musicais. Vendiam violões de alta qualidade, cordas importadas, pedais de efeito que só tinha visto em vídeos. Meu caderno de composições estava cheio de uma ideia em particular. Uma trilogia musical, 3 canções que contariam a história de um homem buscando sua identidade no caos da cidade. Era minha obra-prima secreta, a que gravaria algum dia. Com esses 18 mil reais, algum dia poderia ser agora. Aquela tarde saí do escritório me sentindo leve, quase eufórico. O trânsito da avenida não me incomodou. A poluição parecia ter um tom dourado. Ia reivindicar um pedaço da minha alma. Cheguei ao apartamento e encontrei Fernanda no sofá, falando ao telefone com a mãe. Seu rosto estava contraído pela preocupação. Desligou e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. O que foi, meu amor? Perguntei. Minha própria alegria desvanecendo instantaneamente. É a mãe, amor. O médico disse que o tratamento não está funcionando como esperavam. Quer tentar uma nova terapia com medicamentos biológicos, mas não está coberta pelo plano. Custa 17 mil reais pela primeira dose. O mundo parou. 17 mil. O valor exato que me separava do meu violão, dos meus pedais, do meu sonho, uma parte de mim, uma parte egoísta e desesperada, quis gritar. Quis dizer, não pode ser. Esse dinheiro era para mim, mas a olhei. Vi suas lágrimas, seu medo. Vi a mulher que amava, apavorada de perder a mãe. E o músico dentro de mim se fez de lado, cedendo espaço ao provedor, ao cuidador, ao homem que tinha prometido a si mesmo que nunca a deixaria sozinha. Não se preocupe, disse engolindo o sabor amargo da decepção. Eu tenho. Hoje recebi um bônus no trabalho. A transformação no rosto dela foi instantânea. O alívio apagou as lágrimas. Me abraçou me cobrindo de beijos. Obrigada, meu amor. Obrigada. Sabia que podia contar com você. Você está salvando a vida da minha mãe. Naquela noite transferi o dinheiro. Vi como o saldo da minha conta voltava ao seu estado habitual de escassez. Abri meu caderno de composições e olhei para o esboço da trilogia. Parecia distante como a lembrança de outra vida. Fechei e guardei debaixo da cama. Alguns dias depois, Fernanda chegou em casa com uma bolsa nova de uma marca cara. Olha que promoção achei, disse mostrando para mim. Estava 70% de desconto. Só me custou 2.500 reais. Com todo esse estresse, merecia um pequeno mimo, não acha? Olhei para ela. Olhei para a bolsa de couro brilhante e perfeita e pensei no meu violão sem comprar, nos meus pedais inexistentes. 2.500 reais. Teria sido suficiente para um violão básico, pelo menos. Assenti e forcei um sorriso. Ficou muito bonita em você, meu amor. Mas por dentro, algo tinha se quebrado. Não era só o dinheiro. Era a facilidade com que ela podia justificar seu pequeno mimo, enquanto eu tinha que enterrar meu grande sonho. E de novo aquela vozinha de alarme soou. E de novo a silenciei. Porque admitir a verdade teria sido admitir que meu sacrifício talvez não significasse para ela o mesmo que para mim. E assim chegamos àquela noite. A noite do fim e do começo. Tinha sido uma quinta-feira particularmente brutal. Uma reunião interminável no escritório, um congestionamento monstruoso na avenida e depois 7 horas no computador fazendo uma auditoria urgente para um cliente difícil. Às 23 horas, meu corpo era um mapa de dores e minha mente um zumbido de exaustão. Parei em uma lanchonete para comprar um café e algo para comer. Enquanto esperava na fila, vi o pequeno balcão de apostas. O anúncio da Mega da Virada brilhava com uma promessa absurda. Prêmio acumulado, 800 milhões de reais. Normalmente nunca jogava. Me parecia um imposto para pessoas que não entendem de estatística. Um desperdício de dinheiro. Mas naquela noite algo foi diferente. Talvez fosse o cansaço extremo ou uma espécie de desespero silencioso. Pensei nas dívidas, nos remédios de Dona Beatriz, nos meus sonhos guardados em uma gaveta. Que se dane, me disse. Tirei uma nota de 30 reais da carteira, a última que me restava em espécie, e pedi uma aposta surpresinha. O atendente me entregou o pequeno troço de papel. Coloquei no bolso da camisa sem nem olhar e segui com minha noite. Foi quase a 1 da manhã, durante um intervalo da auditoria, enquanto tomava mais um café amargo que lembrei do bilhete. Peguei meu celular e procurei os números sorteados. Meu coração não batia mais rápido. Não tinha nenhuma expectativa. Era só uma forma de matar o tempo. O primeiro número coincidia. Que curioso, pensei. O segundo também. Um pequeno sorriso se desenhou no meu rosto. Bom, pelo menos recuperei meus 30 reais. O terceiro coincidia. Me endireitei na cadeira. O coração começou a bater um pouco mais forte. O quarto. Minha mão começou a tremer. Não podia ser. O quinto. Derrubei o café na mesa. O ar escapou dos meus pulmões. O sexto número. Tirei o bilhete do bolsillo. A tinta parecia vibrar sob a luz fria do escritório. Comparei os números 1, 2, 10 vezes. Eram os mesmos. Não havia erro. Não era um sonho. 800 milhões de reais. Um turbilhão de emoções me atingiu. Não foi alegria. Não no início. Foi vertigem pura. Uma sensação de irrealidade tão intensa que tive que me segurar na mesa para não cair. E então, através da névoa do choque, um pensamento claro e luminoso emergiu. Um pensamento que eclipsou tudo. Fernanda. Meu primeiro instinto. Minha única necessidade naquele momento foi compartilhar com ela. Imaginar a expressão no rosto dela. O alívio, a alegria. Meu amor,
Conseguimos, diria. Acabaram os problemas. Poderemos levar sua mãe ao melhor hospital de São Paulo para onde for. Você pode parar de se preocupar. A ideia de poder tirar esse peso de cima dela, de poder dar tudo o que merecia, era uma felicidade maior que o próprio dinheiro. Desliguei o computador esquecendo da auditoria, do trabalho, do cansaço. Só conseguia pensar em chegar em casa, em vê-la, em dizer que nosso futuro, o que tínhamos construído com tanto esforço, acabava de se tornar infinito. Que ingênuo fui. Não sabia que enquanto eu corria em direção a ela para entregar o mundo, ela já estava ocupada me expulsando do pequeno canto que eu achava nosso. O trajeto até em casa foi um borrão. As ruas da cidade, normalmente um caos que odiava, pareciam um túnel de luz que me levava ao momento mais feliz da minha vida. Paguei um pedágio mental de planos e promessas. Compraria para Fernanda a casa que sempre tinha querido, com um jardim para Dona Beatriz poder tomar sol. Deixaria meu trabalho de contador no dia seguinte. Me dedicaria completamente à minha música, e ela nunca mais teria que se preocupar com dinheiro. Cheguei ao nosso prédio quase às 2 da manhã. Subi as escadas de 2 em 2, com o coração martelando no peito. Uma mistura de euforia e expectativa. A chave girou na fechadura, mas a porta já estava destrancada. Estranho. Entrei no pequeno apartamento e uma cena incomum me recebeu. A mesinha da sala, onde normalmente jantávamos macarrão instantâneo ou sanduíches, estava coberta com os restos de um banquete. Havia embalagens de um restaurante caro do bairro Nobre, daqueles que eu só conhecia de longe. Uma garrafa de champanhe Dom Perignon, da qual eu nem sabia pronunciar o nome direito, estava em um balde improvisado com 2 taças meio usadas ao lado. O ar cheirava a perfume caro e a algo mais. A uma celebração secreta. Meu amor, você está acordada? Chamei. Minha voz soando estranha no silêncio. Não houve resposta. Só um murmúrio baixo, quase inaudível, vindo do quarto. E então uma risada. Uma risada feminina que conhecia como a palma da minha mão, a de Fernanda. Mas estava acompanhada de outra risada. Uma masculina, profunda e arrogante que não reconheci de imediato. Um arrepio percorreu minha espinha, apagando de golpe a euforia. Algo estava errado. Muito errado. Caminhei lentamente pelo corredor, cada passo mais pesado que o anterior. O piso laminado rangia sob meus pés, anunciando minha chegada. A porta do nosso quarto estava entreaberta. Olhei para dentro e o mundo desabou. A cena que vi não era de um filme, não era um pesadelo. Era real. E essa realidade era mais afiada que qualquer lâmina. Fernanda estava na nossa cama, envolvida pela metade nos lençóis, e sobre ela, com o torso nu e um sorriso de suficiência no rosto, estava um homem. Os braços dele a rodeavam. Seus corpos estavam entrelaçados em uma intimidade que era um insulto a cada segundo dos meus últimos 5 anos. O homem virou a cabeça ao sentir minha presença e o reconheci. Ricardo, o ex-namorado de mundo, o fantasma das comparações, a sombra que sempre tinha pairado sobre nós. Estava ali, na minha cama, com minha esposa, bebendo champanhe que certamente eu acabaria pagando de alguma forma. Fiquei paralisado na entrada, incapaz de me mover, de respirar. O bilhete de loteria no meu bolso de repente pareceu frio, inútil. Um pedaço de papel sem valor. O futuro infinito que tinha imaginado havia apenas 20 minutos tinha se contraído até se tornar aquele sórdido e pequeno quarto, naquele instante de traição absoluta. O som que saiu da minha garganta não foi um grito, foi um gemido, o barulho de algo se partindo por dentro. E foi esse som que finalmente os alertou da minha presença. Os olhos de Fernanda se arregalaram. O pânico puro e sem disfarce tomou conta do rosto dela. Se cobriu desajeitadamente com o lençol, como se isso pudesse ocultar a magnitude do seu engano. Eduardo, exclamou, sua voz um guincho agudo. O quê? O que você está fazendo aqui? Pensei que trabalharia até tarde. Ricardo, por outro lado, não mostrou nem um pingo de surpresa. Se recostou nos cotovelos com um sorriso zombeteiro nos lábios. Me olhou de cima a baixo, avaliando minha roupa de trabalho gasta, minhas olheiras, minha expressão de choque. Era o olhar de um predador que admira sua presa capturada. O que estou fazendo aqui? Repeti, minha voz trêmula carregada de uma fúria que começava a ferver do fundo do meu estômago. Moro aqui, Fernanda. Ou já esqueceu? A pergunta é, o que diabos ele está fazendo aqui? Meu amor, não é o que parece, começou a gaguejar ela. A típica frase de quem é descoberto com a boca na botija. A gente só estava conversando. Ricardo soltou uma gargalhada. Passou um braço possessivamente sobre o ombro nu de Fernanda. Vamos, querida, não minta para ele. Conta a verdade. Diz que a gente nunca terminou de verdade. O sangue subiu à minha cabeça. Vi a taça de champanhe meio cheia na mesinha de cabeceira. Sem pensar, a peguei e joguei o conteúdo no rosto dela. O líquido dourado e borbulhante molhou o cabelo e o rosto dela. Ficou boquiaberta. O choque agora misturado com indignação. Esse gesto pareceu quebrar um feitiço. A Fernanda, assustada e culpada, desapareceu. E em seu lugar emergiu uma mulher que nunca tinha visto antes. Fria, dura e cheia de um desprezo que gelou meu sangue. O que deu em você, idiota? Sibilou limpando o rosto com as costas da mão. Nesse momento, a porta do corredor se abriu e apareceu Dona Beatriz. Não usava seu habitual roupão de doente nem sua expressão de sofrimento. Vestia um elegante conjunto de seda. Estava perfeitamente maquiada e caminhava com uma energia que desmentia qualquer doença renal grave. Nos olhou aos três e seu rosto endureceu ao me ver. O que é toda essa gritaria? Disse, sua voz cortante. Depois seu olhar pousou em mim. Ah, é você. Não consegue aparecer sem fazer drama. Já era hora de você saber. Saber o quê? Perguntei. Minha voz apenas um sussurro. Olhei de Dona Beatriz para Fernanda e de Fernanda para Ricardo e entendi. Isso não tinha sido um deslize de uma noite, tinha sido um plano. Fernanda se levantou enrolando-se no lençol. Seu rosto estava transformado pelo ódio. De que acabou, Eduardo? Entende? Acabou. Por quê? Consegui perguntar. Por 5 anos da minha vida. Por tudo que fiz por você. Por sua mãe. E então ela soltou a bomba. Um sorriso torto e triunfante se desenhou nos lábios dela. Sabe o que aconteceu ontem à noite? Eduardo, enquanto você estava no seu estúpido trabalho de contador, eu fui cobrar um bilhete da Mega da Virada. Ganhei. Ganhei 7 milhões de reais. Está ouvindo? 7 milhões. Sou rica. Não preciso mais de você. Não preciso mais de um medíocre como você que mal tem para o aluguel. Cada palavra era um golpe. 7 milhões. Uma fortuna para nós. Mas uma miséria comparada ao segredo que eu guardava. Ela se aproximou de mim, seu dedo indicador cutucando meu peito. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Ricardo, porque ele sim é um homem de verdade. Não um fracassado que vive reclamando que está cansado. Achou que eu realmente te amava? Fui uma idiota. Fiquei com você por pena, porque você me fazia dó. Mas agora não. Agora tenho dinheiro. Posso ter o homem que eu quiser. Dona Beatriz assentiu satisfeita. Eu te disse, Fernanda. Esse homem tem o azar colado nele. É um pé frio. Assim que você se livrasse dele, sua sorte mudaria. E olha só. Ganhou na loteria. Foi um sinal do destino. Fiquei ali ouvindo-as. E a dor se transformou em uma clareza glacial. A doença renal, os sacrifícios, as palavras de amor, tudo tinha sido uma farsa. Uma longa e elaborada fraude. E o catalisador para que tirassem as máscaras não tinha sido um grande crime da minha parte, mas simplesmente um pouco de dinheiro. O dinheiro dela. A raiva de Fernanda, alimentada pela aprovação da mãe e pela presença de Ricardo, alcançou um ponto de ebulição. E agora sai da minha casa.
gritou, seu rosto a centímetros do meu. Sua casa? Respondi, uma risada amarga escapando dos meus lábios. Essa casa eu pago, Fernanda. O aluguel, a luz, a água, tudo sai do meu bolso. O mesmo bolsilo de onde saía dinheiro para os remédios da sua mãe. A menção aos remédios pareceu incomodar Dona Beatriz por um segundo, mas se recuperou rapidamente. Insolente, sibilou. Depois de tudo que fizemos por você, te dar um teto, uma família, a interrompi. Vocês não são uma família, são um par de sanguessugas. Foi um erro. A palavra sanguessugas fez Fernanda perder o controle. Tirem ele daqui, ordenou a Ricardo. Tira esse lixo daqui. Ricardo, que até então tinha aproveitado o espetáculo da cama, se levantou. Era mais alto e mais forte que eu. Se aproximou com atitude de valentão. Já ouviu a dama? Vá pela boa. Vou pegar minhas coisas, disse tentando manter a pouca dignidade que me restava. Você não vai pegar nada, cuspiu Fernanda. Foi até o guarda-roupa, abriu de golpe e começou a tirar minha roupa, jogando no chão com desprezo. Suas roupas velhas, seus cadernos estúpidos de música, tudo é lixo como você. Dona Beatriz se juntou ao frenesi, foi até a pequena sala e voltou com sacolas plásticas de supermercado. Juntas, como duas arpias em um ritual macabro, começaram a enfiar minhas pertences nas sacolas. Minha roupa, meus livros, meus sapatos gastos, meu notebook com o qual fazia trabalhos extras e meu caderno de composições. Vi como ela o jogava dentro da sacola com o mesmo desdém com que se joga um guardanapo usado. Fora! Gritou Fernanda, empurrando as sacolas em direção à porta. Ricardo me agarrou pelo braço e me arrastou pelo corredor. Não resisti. Estava em um estado de choque que meu corpo não respondia. Me empurraram para fora do apartamento. Ricardo jogou as sacolas aos meus pés no patamar da escada. Uma delas se abriu e meu caderno de composições rolou pelos degraus, parando em uma poça de água suja. A porta se fechou na minha cara com um baque seco. Ouvi a tranca girar e depois silêncio. Fiquei ali parado no corredor escuro e fedorento, ouvindo o eco das risadas de celebração do outro lado da porta. Olhei para as sacolas aos meus pés. Olhei para meu caderno encharcado no degrau de baixo. A humilhação era um gosto metálico na minha boca. Tinham me despojado de tudo, do meu lar, da minha dignidade, de 5 anos da minha vida. Tinham me reduzido a lixo, literalmente. Juntei as sacolas, desci as escadas e saí para a rua. E foi então que a chuva começou a cair. A chuva me ensopou em segundos, mas mal a senti. Meu corpo estava entorpecido. Minha mente era uma tela em branco. Caminhei sem rumo, arrastando as sacolas plásticas que continham os restos da minha vida. Os faróis dos carros passavam iluminando minha figura patética. Um homem encharcado, agarrado ao seu lixo no meio da noite. Sentei no banco de uma praça deserta. A água escorria do meu cabelo e se misturava com as lágrimas que finalmente começavam a brotar. Lágrimas de raiva, de dor, de uma humilhação tão profunda que queimava por dentro. Como pude ser tão cego? Como pude ignorar todos os sinais? A resposta era tão simples quanto dolorosa, porque queria acreditar. Precisava acreditar que tinha uma família. Tirei meu celular. A tela estava molhada, mas funcionava. Meus dedos trêmulos se moveram pela lista de contatos. Não tinha ninguém. Meus pais adotivos tinham falecido. Não tinha mais família. Só ele. Meu dedo parou sobre o nome Lucas. Lucas era mais que meu melhor amigo. Era meu irmão. Tínhamos crescido juntos no mesmo abrigo. Duas crianças abandonadas que encontraram um no outro a única âncora em um mundo instável. Tínhamos compartilhado tudo. A comida, os castigos, os sonhos. Enquanto eu sonhava com compor, Lucas sonhava com as leis. Dizia que queria ser advogado para defender os que não tinham voz como nós. E tinha conseguido. À base de bolsas, trabalhos noturnos e uma inteligência feroz. Tinha se formado com honras. E agora era sócio júnior em um escritório de advocacia. Nossas vidas tinham tomado caminhos diferentes. Eu tinha mergulhado na minha jaula de sacrifícios por Fernanda e ele, no seu mundo de códigos e tribunais. Nos víamos pouco, mas o laço continuava ali, inquebrantável. Hesitei um momento. Eram mais de 2 da manhã. Odiava incomodá-lo. Odiava aparecer diante dele como um fracassado. Mas o desespero era mais forte que meu orgulho. Apertei o botão de ligar. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Pensei que não atenderia. Alô? Sua voz soou rouca, sonolenta. Lucas, sou eu, Eduardo, consegui dizer. Minha voz quebrada por um soluço. Houve um silêncio do outro lado. Depois seu tom mudou completamente. Ficou alerta. Sério. Eduardo, o que aconteceu? Onde você está? Não consegui responder. As palavras não saíam. Só conseguia chorar. Não diga nada, disse ele com uma calma que me ancorou à realidade. Não importa. Só me escute. Você está em perigo? Assenti. Embora ele não pudesse me ver. Sim. Está seguro? Sim, acho que sim. Bom, isso é a única coisa que importa agora. Não saia de onde está. Me manda sua localização por mensagem. Já vou te buscar. E desligou. 1 minuto depois, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lucas recebida. Chego em 25 minutos. Não desista, irmão. Aguenta firme. Li essas palavras uma e outra vez. Não desista, irmão. Aguenta firme. E pela primeira vez em toda a noite senti uma faísca diminuta de calor no frio glacial do meu desespero. Não estava completamente sozinho. Tinha um irmão. E ele estava vindo me buscar. E já que estamos aqui, nessa metade da história onde tudo parece perdido, mas uma luz ainda brilha no horizonte, quero fazer um convite especial para você que está me acompanhando. Se essa narrativa está tocando seu coração, se você conhece alguém que já passou por algo parecido, ou se simplesmente quer continuar acompanhando histórias reais que transformam, se inscreva no canal. Seu apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo essas histórias à luz. E aqui vai um desafio criativo. Se você pudesse escrever uma carta de 3 linhas para o seu eu do passado em um momento difícil, o que diria? Deixe nos comentários. Vamos criar juntos uma corrente de força e esperança para quem precisa. O escritório de Lucas era como outro mundo. Ficava em um prédio moderno no centro, com paredes de vidro, móveis minimalistas e um leve cheiro a café e papel. Contrastava brutalmente com a desordem e a mentira do meu antigo apartamento. Lucas me sentou em um sofá de couro, colocou uma xícara de café quente entre minhas mãos trêmulas e me cobriu com uma manta seca. Fala, disse sentando-se na minha frente. Seu rosto, normalmente relaxado, estava tenso, seus olhos escuros fixos nos meus. E falei, contei tudo. Os 5 anos de sacrifícios, a doença renal falsa, a loteria de Fernanda, a traição com Ricardo, a humilhação de ser jogado na rua. Cada palavra que saía da minha boca parecia tirar 1 quilo de peso de cima de mim. Quando terminei, um silêncio pesado encheu o escritório. Lucas se levantou e caminhou até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade adormecida. Filhos da, murmurou, sua voz baixa e carregada de uma fúria contida. Isso não é uma separação, Eduardo. Isso é uma fraude. Uma armadilha do começo ao fim. Virou-se para me olhar. Vamos destruí-los legalmente. Vamos tirar até o último centavo que te roubaram e muito mais. Dá pra fazer alguma coisa? Perguntei ainda incrédulo. Alguma coisa? Riu Lucas sem humor. Podemos fazer tudo. Abuso de confiança, fraude, dano moral. Temos um caso sólido como pedra, mas precisamos de provas. Tudo que você tiver. Extratos bancários, recibos, mensagens. Lembrei da mochila que tinha conseguido salvar, a que usava para o trabalho. Abri sobre a mesa de centro. Dentro, entre outras coisas, havia uma pasta onde guardava todos os papéis importantes. Comecei a tirar os comprovantes das transferências que fazia para Fernanda para os remédios, os recibos de farmácia, e então algo caiu de entre os papéis. Um recibo dobrado que Fernanda tinha me pedido para guardar para uma suposta restituição de imposto de renda. Desdobrei. Era uma fatura de cartão de crédito. O cartão era de Fernanda, mas a conta estava vinculada à minha folha de pagamento. Eu pagava todo mês sem falta. Meus olhos percorreram as compras e pararam em uma. Espaço Vitalité Wellness. Pacote rejuvenescimento completo, R$ 9.500. O que é isso? Perguntou Lucas inclinando-se para ver. Li a data em voz alta. 15 de abril. Um nó se formou na minha garganta. Lucas, 15 de abril foi o dia que Dona Beatriz teve sua pior crise. Fernanda me ligou chorando do hospital dizendo que os médicos não sabiam se ela passaria a noite.
Saí correndo do trabalho. Passei a noite inteira na sala de espera. Lucas pegou o recibo. Seus olhos se estreitaram. Enquanto você estava de vigília em um hospital, a mãe dela estava fazendo um tratamento de beleza de R$ 9.500. O ar escapou dos meus pulmões. Era a prova irrefutável, grotesca e cruel. A doença renal não era só uma mentira. Era uma piada de mau gosto às minhas custas. Lucas colocou o recibo sobre a mesa com a delicadeza de um legista manuseando uma peça-chave de evidência. Isso muda tudo, disse. Sua voz agora fria e precisa. Isso não é só uma fraude civil. Isso beira o criminal. Amanhã de manhã cedo vamos começar a nos mover. Me olhou e pela primeira vez vi em seus olhos não só a fúria de um amigo, mas a determinação de um advogado. Mas antes, disse, há algo mais que eu deva saber? Algum outro segredo? Hesitei. O bilhete de loteria parecia algo de outra realidade, algo que não se encaixava nessa história de miséria. Mas Lucas era meu irmão. Enfiei a mão no bolso, tirei o papel amassado e coloquei sobre a mesa ao lado do recibo do spa. Lucas olhou, franziu a testa. E isso, comprei essa noite, disse. Também ganhei na loteria, Lucas. Ele leu os números, depois pegou o celular e verificou. Levantou a vista, seus olhos arregalados. Não disse nada durante um longo minuto. Finalmente, um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto dele. Ah, Eduardo, disse quase em um sussurro. Isso não é mais um caso. Isso vai ser uma obra de arte. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, eu era um homem diferente. O choque deu lugar a uma determinação gelada. A dor ainda estava lá, um buraco negro no meu peito, mas agora estava cercado por um muro de resolução. Lucas, impecável em seu terno, parecia um general prestes a entrar em batalha. Nossa primeira parada foi a Clínica São Lucas, a mesma clínica onde tinha passado incontáveis horas em salas de espera, rezando pela saúde de uma mulher que estava zombando de mim. Nos dirigimos à área de arquivos médicos. A recepcionista, uma mulher de meia idade com óculos e uma expressão de perpétuo tédio, nos olhou com ceticismo. Preciso de uma cópia dos registros de faturamento da paciente Beatriz Fonseca, disse Lucas. Sua voz profissional e firme, sem deixar margem para discussões. Os registros são confidenciais, só para o paciente ou familiares diretos, respondeu ela sem levantar os olhos do computador. Meu cliente, disse Lucas me apontando, é o garantidor financeiro da conta da senhora Fonseca. Ele pagou cada uma das faturas dos últimos 18 meses. Segundo a lei, tem direito a acessar os registros de faturamento que ele mesmo cobriu. A mulher finalmente levantou a vista, um pouco surpresa pela segurança de Lucas. Digitou algo no computador. Preciso de uma identificação e que assine o formulário de solicitação. Entreguei meu RG. Enquanto assinava o papel, minhas mãos não tremiam. Sentia como se estivesse assinando o atestado de óbito da minha antiga vida. Esperamos 25 minutos que pareceram uma eternidade. Finalmente, a mulher voltou com um envelope pardo grosso. Aqui está, disse entregando para mim com indiferença. Saímos da clínica e nos sentamos em um banco no estacionamento. Com mãos firmes, abriu o envelope. Dentro, dezenas de páginas de códigos médicos, datas e descrições de serviços. Lucas tirou uma caneta e começou a apontar. Olha, Eduardo, código N18. 3, doença renal crônica estágio 3. Código R10.9, dor abdominal não especificada. Aqui uma ultrassonografia dos rins. Aqui uma consulta com um nefrologista. Passou as páginas rapidamente, seus olhos de advogado escaneando a informação com uma eficiência impressionante. Estou procurando as palavras-chave. Hemodiálise, transplante, insuficiência renal aguda, necrose tubular. Chegou à última página, levantou a vista e me olhou. Sua expressão era sombria. Não tem nada, Eduardo. Absolutamente nada. Nem uma única sessão de hemodiálise, nem um único medicamento imunossupressor, nem uma consulta sobre transplante. Tudo que tem aqui são tratamentos para uma doença renal crônica estágio 3. Uma condição que requer monitoramento e controle, sim, mas não é terminal nem de longe. Segurei os papéis nas minhas mãos. A prova definitiva, o preto no branco do engano delas. Cada transferência bancária, cada noite sem dormir, cada sacrifício, tudo baseado em uma mentira. Uma mentira cruel e calculada. Quanto somou tudo isso? Perguntei. Minha voz rouca. Lucas tirou uma pequena calculadora de sua pasta. Começou a somar os valores das faturas. O teclado dos botões era o único som no silêncio. Contando só as faturas da clínica, consultas e medicamentos prescritos aqui, fez uma pausa. Somam R$ 212 mil no último ano e meio. R$ 212 mil. E isso sem contar o dinheiro em espécie que dava para transportes, alimentação especial e terapias complementares. Provavelmente mais de R$ 300 mil no total. Meu violão penhorado, meu sonho de ser compositor, tudo por uma doença controlável. Fechei os olhos. Não gritei, não chorei. Só senti como o último vestígio de amor ou compaixão que pudesse ter sobrado por ela se transformava em cinzas. E dessas cinzas nasceu algo novo, algo duro e afiado. O desejo de justiça. Guarda isso, disse a Lucas entregando o envelope. Vamos precisar. Ele assentiu, seu rosto sério. Oh, sim. Isso não é só uma prova, Eduardo. Isso é a corda com a qual elas vão se enforcar. Nossa próxima parada foi um cartório na região central. O lugar era solene, com pisos de mármore e um silêncio que impunha respeito. Nos recebeu um tabelião, um homem idoso com um bigode impecável, que ouviu o resumo do caso por parte de Lucas com uma expressão impassível. Sobre a mesa de mogno polido estendemos nosso arsenal. O maço de papéis da clínica, o recibo do spa, as capturas de tela de dezenas de mensagens de WhatsApp, onde Fernanda e Dona Beatriz me pediam dinheiro para tratamentos inexistentes, cheias de emojis de choro e palavras de gratidão falsa. Os extratos da minha conta bancária, com cada transferência claramente marcada como ajuda mãe Fernanda. O tabelião examinou cada documento sob uma lâmpada, como um joalheiro analisando uma pedra preciosa. Assentiu lentamente. Isto é exaustivo, disse finalmente, sua voz grave ressoando na sala. Procederemos a dar fé pública de cada um destes documentos. Será criada uma ata notarial que certifica sua existência e conteúdo nesta data. Em um tribunal, isto terá um peso imenso. Enquanto o pessoal do cartório trabalhava, Lucas abriu seu notebook. Agora o próximo passo. Vamos atacar onde mais dói, no dinheiro. Abriu o portal de serviços judiciais online. Com uma rapidez que me deixou pasmo, começou a redigir uma ação civil por fraude, abuso de confiança e dano moral. Cada frase era precisa, cada argumento legal estava perfeitamente fundamentado. E aqui vem a parte divertida, disse com um sorriso quase imperceptível. Vamos solicitar como medida cautelar urgente o bloqueio imediato de todas as contas bancárias em nome de Fernanda Silva e Beatriz Fonseca. Argumentaremos risco de dissipação de ativos, dado que a origem de sua recente fortuna é um prêmio de loteria e já demonstraram um comportamento fraudulento. Acha que um juiz vai aprovar tão rápido? Perguntei. Com a evidência que acabamos de registrar em cartório, não tenho a menor dúvida. O recibo do spa é a chave. Demonstra dolo, a intenção de enganar. Nenhum juiz pode ignorar isso. A ordem deve sair ainda hoje. Assinei os documentos eletrônicos com uma caneta digital. Cada traço parecia um passo a mais de distância da vítima que tinha sido e um passo a mais perto do homem que ia recuperar sua vida. Quando saímos do cartório, o sol da manhã brilhava com força. Me sentia estranhamente leve. O peso da incerteza tinha desaparecido. Agora tínhamos um plano, tínhamos armas e tínhamos a verdade do nosso lado. O que fazemos agora? Perguntei a Lucas enquanto caminhávamos pela avenida. Agora esperamos que a máquina legal comece a girar, respondeu. E enquanto isso, você precisa de um lugar para ficar. E mais importante, precisa começar a pensar em você. O que quer fazer, Eduardo? Não amanhã, não semana que vem.
agora mesmo. Se o dinheiro não fosse problema, o que faria? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que não me permitia pensar nos meus próprios desejos que a ideia parecia estranha, quase proibida. Parei no meio da calçada, e uma imagem veio à minha mente, clara e nítida. Um violão nas minhas mãos, o cheiro de madeira envernizada, a sensação das cordas sob meus dedos. Quero compor, disse. E ao dizer em voz alta, percebi o quanto tinha sentido falta dessa palavra, dessa ideia, dessa parte de mim. Lucas sorriu, desta vez um sorriso genuíno. Bem, então é isso que vai fazer. Mas primeiro vamos te buscar um café. Você parece que não dorme há um ano. Lucas me deixou em um hotel e foi para seu escritório para monitorar a ordem judicial. Me disse para aproveitar o dia, tentar limpar a mente, mas a mente não se limpa com uma ordem. Estava cheio de uma energia nervosa, uma mistura de raiva e antecipação. Não conseguia ficar trancado em um quarto de hotel. Precisava caminhar. Saí e vaguei sem rumo pelas ruas do bairro Bonfim. Era um bairro que não conhecia bem, cheio de prédios antigos e pequenos comércios familiares. Foi assim que me deparei com um pequeno estabelecimento em uma esquina. Tinha um toldo vermelho desbotado e uma placa de madeira pintada à mão que dizia Recomeço, café e pães artesanais. O nome me chamou a atenção. Recomeço. Era exatamente o que eu precisava. Empurrei a porta de vidro e um sininho tocou. O interior era aconchegante e acolhedor. Cheirava a café recém-moído, a canela e a pão assando. Havia só 5 ou 6 mesas de madeira e nas paredes, em vez dos típicos quadros comprados, havia estantes com livros usados e pequenos vasos com plantas. Atrás do balcão, uma mulher estava limpando a máquina de café expresso. Deveria ter uns 32 anos. Seu cabelo escuro estava preso em um coque desarrumado e usava um lenço azul na cabeça. Tinha um olhar gentil, mas forte. E quando me viu, me dedicou um pequeno sorriso que não parecia forçado. Bom dia, disse, sua voz tranquila. No que posso ajudar? Um café expresso, por favor. Duplo e bem forte, pedi. Enquanto preparava meu café, observei o lugar. Em uma mesa do fundo, um rapaz jovem, talvez de uns 22 anos, estava concentrado montando um quebra-cabeça enorme. Tinha o cabelo castanho claro e uns fones de ouvido grandes pendurados no pescoço. Esse é o Pedro, meu irmão, disse a mulher como se tivesse lido minha mente. Eu sou Marina, Eduardo, respondi. Marina me entregou a xícara. Nossas mãos se tocaram por um instante. Senti um pequeno calo no dedo dela, de alguém que trabalha duro. Você parece que teve uma noite longa, disse sem ser indiscreta, só observadora. E alguns anos longos também, admiti, me surpreendendo com minha honestidade. Sentei em uma mesa perto da janela e tomei um gole do café. Estava delicioso, forte, amargo, mas com um fundo adocicado. Fiquei ali um bom tempo, simplesmente olhando as pessoas passarem, sentindo o calor da xícara nas minhas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, o barulho na minha cabeça começou a diminuir de volume. Tirei meu celular e por impulso abri um aplicativo de notas e comecei a escrever. Não sabia o que estava fazendo, só deixei meus dedos voarem sobre a tela. Escrevi sobre a traição, sobre a mentira, sobre a dor de ver um sonho de família virar cinzas. Quando levantei a vista, tinha passado mais de uma hora. Tinha um texto longo e cru. Li. Era um desabafo, um grito silencioso. Pensei em apagar, mas algo me impediu. Entrei em uma plataforma de blogs e criei um com um nome anônimo. Crônica de uma decepção silenciosa. Copiei e colei o texto. E então, antes de me arrepender, procurei na minha galeria de fotos. Encontrei uma imagem que tinha tirado de um rascunho no meu caderno, o rosto de um homem fragmentado, feito de pedaços de notas musicais e ruas. Anexei a publicação e cliquei em publicar. Senti uma vertigem estranha, uma mistura de medo e libertação. Tinha jogado minha história no vazio digital. Não esperava nada, só precisava tirá-la de dentro de mim. Pedi outro café. Marina trouxe com um pequeno biscoito de gengibre. A casa oferece, disse. Parece que precisava. Sorri. Um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. Obrigado, Marina. De nada, Eduardo. Naquele pequeno café, rodeado do cheiro de pão e da presença tranquila de dois estranhos, senti que tinha encontrado um pequeno refúgio de paz no meio da minha tempestade. Um lugar chamado Recomeço. Passei o resto da tarde no café escrevendo e rabiscando em um guardanapo, até que meu telefone vibrou com uma ligação de Lucas. Sua voz soava tensa. Conseguimos, Eduardo, disse. O juiz acabou de assinar a ordem. As contas de Fernanda e da mãe dela estão bloqueadas. Oficialmente. Um imenso alívio me inundou. Graças a Deus. E agora? Agora começa a verdadeira batalha. A notificação vai chegar a qualquer momento. Prepare-se, porque vão tentar te contatar. Vão chorar, implorar, ameaçar. Não responda. Não dê nada a elas. A partir de agora, eu sou sua única voz. Entendido, disse. Minha própria voz firme. Tem mais uma coisa, continuou Lucas. E seu tom me alertou. A ordem também inclui a conta do Ricardo. Mas o quê? Mas parece que o sujeito é mais esperto do que pensávamos. Ou melhor, mais rato. Fiz uma investigação preliminar. Não tem propriedades em nome dele. O carro que dirige é alugado. É um fantasma financeiro. A notícia me inquietou, mas confiava em Lucas. Vamos achá-lo. Espero que sim. Te mantenho informado. Desliguei e fiquei olhando pela janela. A máquina da justiça tinha se colocado em marcha. Era só questão de tempo. A ligação de Fernanda chegou 3 horas depois. Vi o nome dela na tela e meu estômago revirou. Deixei tocar até ir para a caixa postal. Imediatamente chegou uma mensagem de texto. Eduardo, por favor, me atende. Precisamos conversar. Cometi um erro. Te amo. Li a mensagem e senti nojo. Amor. Essa palavra na boca dela era um insulto. Apaguei a mensagem sem responder. Depois ligou Dona Beatriz. Também não atendi. A mensagem dela foi diferente. Moleque ingrato. Você vai pagar por isso. Não sabe com quem se meteu. Sorri com amargura. A ameaça era quase cômica. O verdadeiro poderoso nessa história agora era eu. A noite caiu. Lucas me ligou de novo. Sua voz era grave. Tenho notícias e não são boas. O que aconteceu? O banco acabou de confirmar a execução do bloqueio, mas chegaram atrasados. Umas 4 horas atrasadas. Um mau pressentimento tomou conta de mim. O que quer dizer? Quero dizer que alguém deu uma dica pra elas ou agiram incrivelmente rápido. Às 6 horas, logo depois que apresentamos a ação, foi feita uma transferência massiva da conta de Fernanda. Para onde? Perguntei, embora já temesse a resposta. Para uma conta no exterior em nome de uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Uma empresa cujo único procurador é Ricardo. Fiquei em silêncio. Quanto? Quanto levou? Consegui perguntar. 6 milhões e 300 mil reais, Eduardo. Dos 7 milhões que ela ganhou, só restam 700 mil na conta. Esses sim estão bloqueados. Mas o resto, evaporou. Fechei os olhos. O rato tinha escapado com o queijo. Ricardo não só tinha me roubado minha esposa e 5 anos da minha vida, agora também tinha roubado dela o sonho de riqueza fácil. Havia uma justiça poética e retorcida em tudo aquilo, mas também significava que a batalha seria mais difícil. Não importa, disse a Lucas. Minha voz mais calma do que me sentia. Que vá embora. O que quero não é o dinheiro dele. É que elas paguem pelo que me fizeram com o que quer que tenham. E vão pagar, Eduardo, garantiu Lucas. Te prometo. Pode ser que o rato tenha escapado do navio, mas o navio está afundando e elas estão amarradas ao mastro. Os próximos 4 meses foram um turbilhão de procedimentos legais. Depoimentos, petições, audiências preliminares. Fernanda e Dona Beatriz, através da advogada delas, uma mulher de aparência cara e sorriso falso, tentaram de tudo. Alegaram que o dinheiro que dei eram presentes voluntários por amor, que o diagnóstico de doença renal foi um mal-entendido trágico, que eu era um ex-marido ressentido e vingativo, mas as provas eram irrefutáveis. Cada mentira que diziam se chocava contra o muro da evidência que Lucas e eu tínhamos construído. Enquanto isso, meu blog anônimo explodiu. A história de traição e fraude ressoou com milhares de pessoas. Recebia centenas de mensagens por dia de gente que tinha vivido situações parecidas, que me agradeciam por dar voz a elas. Vários meios de comunicação tentaram me contatar, mas recusei todas as entrevistas. Não queria um circo midiático, só queria justiça. Finalmente chegou
chegou o dia da audiência principal. O Fórum Civil era um prédio imponente e frio. Vestia a melhor roupa que tinha. Um terno que Lucas tinha me ajudado a comprar. Ao me olhar no espelho naquela manhã, vi um homem diferente daquele que tinha sido jogado na rua meses atrás. Meus olhos não estavam mais fundos pelo cansaço, mas firmes. Minha postura era ereta. Não era mais uma vítima, era um sobrevivente. Entrei na sala do tribunal e as vi. Fernanda e Dona Beatriz estavam sentadas na primeira fila. Fernanda vestia um conjunto alfaiataria bege, uma tentativa patética de parecer inocente. Dona Beatriz ia de preto, com um véu fino cobrindo o rosto como se estivesse de luto. Quando os olhares delas cruzaram com o meu, vi em seus olhos não arrependimento, mas um ódio puro e concentrado. A juíza era uma mulher de uns 65 anos, com o cabelo prateado preso em um coque severo e um olhar que não admitia bobagens. Chamava-se Juíza Andrade. A advogada de Fernanda falou primeiro, sua voz melosa enchendo a sala. Pintou um quadro de mim como um homem controlador e possessivo, e de Fernanda como uma jovem assustada que só buscava proteger a mãe doente. Depois foi a vez de Lucas. Levantou-se e com uma calma metódica, começou a desmantelar a narrativa dela peça por peça. Não levantou a voz, não usou adjetivos, só apresentou os fatos. Meritíssima, a defesa fala de presentes por amor. Permita-me mostrar o amor do qual falam. Na tela grande do tribunal projetou os extratos bancários. Destacou as transferências uma após outra. 60 mil reais para uma terapia experimental que nunca existiu. 35 mil para medicamentos de importação que se revelaram vitaminas. 22 mil produto da venda da única lembrança que meu cliente tinha do pai adotivo para um tratamento milagroso. Depois projetou o recibo do spa. E aqui temos, meritíssima, o comprovante de um tratamento de 9.500 reais que Dona Beatriz fez no mesmo dia que meu cliente passou a noite em claro na sala de espera de um hospital, acreditando que ela estava morrendo. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza Andrade olhou Dona Beatriz por cima dos óculos. Dona Beatriz se encolheu na cadeira. O golpe final foi o prontuário médico. Lucas projetou na tela ampliando a seção do diagnóstico. Doença renal crônica, estágio 3. Leu em voz alta. Nenhuma palavra sobre insuficiência renal aguda. Nenhuma. Meritíssima, isto não foi um mal entendido. Isto foi uma fraude. Um engano cruel e sistemático perpetrado durante mais de um ano e meio contra um homem cujo único crime foi amar demais e confiar cegamente. Lucas se sentou. O silêncio na sala era total. A advogada de Fernanda tentou contestar, gaguejar algo sobre privacidade médica, mas a juíza Andrade a silenciou com um gesto da mão. A juíza tirou os óculos e nos olhou a todos. Seu olhar parou em Fernanda e Dona Beatriz, e pela primeira vez vi em seus olhos não só a severidade da lei, mas também uma profunda decepção humana. Este tribunal ouviu o suficiente, disse, sua voz ressoando com uma autoridade final. Vou deliberar. A sentença será proferida em 1 hora. A hora de espera foi a mais longa da minha vida. Lucas e eu nos sentamos em silêncio em um banco do corredor. Ele colocou uma mão no meu ombro. Você se saiu bem, Eduardo. Aconteça o que acontecer, disse sua verdade. Finalmente nos chamaram de volta à sala. O ar estava carregado de tensão. Fernanda e Dona Beatriz estavam pálidas. A juíza Andrade entrou e todos nos levantamos. Sentou, ajustou o microfone e pigarreou. Olhou diretamente para Fernanda e Dona Beatriz. Este tribunal revisou exaustivamente as provas apresentadas. Começou, sua voz clara e firme. E chegou a uma conclusão inequívoca. Fez uma pausa que pareceu durar um século. Determina-se que as réis Fernanda Silva e Beatriz Fonseca são culpáveis das acusações de fraude e abuso de confiança em prejuízo do autor Eduardo Santos. Um suspiro abafado saiu de Fernanda. Dona Beatriz fechou os olhos. Eu senti que o ar voltava aos meus pulmões. A juíza continuou lendo a sentença ponto por ponto, como se estivesse martelando os pregos no caixão das mentiras delas. Primeiro, ordena-se às réis a restituição total da quantia de 356 mil reais, soma comprovada dos gastos diretos que o Sr. Santos realizou sob engano, mais os juros legais gerados desde a data de cada transação. Segundo, ordena-se às réis o pagamento de uma indenização por dano moral ao Sr. Santos, no valor de 600 mil reais, tendo em vista a natureza cruel e premeditada do engano e o grave impacto emocional causado. Terceiro, para garantir o cumprimento de ditos pagamentos, ordena-se a penhora imediata e definitiva de todos os bens e ativos em nome das réis, incluindo, mas não se limitando a, o saldo remanescente de 700 mil reais na conta bancária da senhora Fernanda Silva, assim como qualquer veículo ou propriedade que possa ser de sua posse. Quarto, emite-se uma ordem de restrição proibindo as réis de se aproximarem ou tentarem qualquer tipo de comunicação com o Sr. Santos por um período de 6 anos. A juíza levantou a vista dos papéis. Seu olhar era como gelo. Finalmente, este tribunal oficiará ao Ministério Público para que inicie uma investigação criminal pelo possível delito de estelionato. A Justiça Civil falou. Agora a Justiça Criminal determinará se suas ações merecem, além disso, a privação da liberdade. Bateu o martelo. Encerra-se a sessão. Tudo tinha terminado. Fernanda rompeu em um choro histérico. Dona Beatriz ficou paralisada. Seu rosto uma máscara de incredulidade e ódio. A advogada delas tentava acalmá-las, mas era inútil. Lucas me abraçou. Conseguimos, irmão. Fez-se justiça. Eu me senti incapaz de falar. Não sentia euforia. Não sentia alegria. Sentia paz. Uma paz profunda e silenciosa. Era o som de uma porta se fechando para sempre. Ao sair do tribunal, vi a imprensa aglomerada na entrada, mas não parei. Caminhei através dos flashes e dos microfones com a cabeça erguida. Não tinha mais nada a esconder. Minha história tinha sido contada, meu nome tinha sido limpo, e pela primeira vez em muito, muito tempo me senti livre. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Cobrei o prêmio da loteria com a maior discrição possível, com Lucas gerenciando cada detalhe para me proteger da atenção indesejada. O dinheiro era uma ferramenta, não um fim. A primeira coisa que fizemos foi estabelecer o Instituto Reconstruir, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer assessoria jurídica e apoio psicológico a vítimas de abuso emocional e financeiro. Lucas aceitou dirigi-la. Sua paixão pela justiça agora tinha um novo e poderoso canal. Mas a descoberta mais importante não foi monetária. Durante os trâmites legais para o Instituto, Lucas, usando seus contatos, me ajudou a procurar meus registros de nascimento originais, e os encontramos. Em uma caixa empoeirada em um arquivo governamental, achamos não só minha certidão de nascimento com o nome da minha mãe biológica, mas também um pequeno envelope. Dentro havia 4 cartas escritas com uma caligrafia trêmula e um documento legal. As cartas eram da minha mãe. Tinha escrito nos meses posteriores ao meu nascimento antes de morrer de uma complicação. Falavam do amor dela por mim, da dor de ter que me deixar, da esperança de que eu tivesse uma vida boa. O documento era a criação de um pequeno fundo fiduciário em meu nome com as economias de toda a vida dela. Não era muito dinheiro, mas era tudo que tinha. Chorei ao ler essas cartas. Pela primeira vez senti uma conexão, uma raiz. Não era uma árvore sem história. Tinha uma mãe que tinha me amado. Esse conhecimento me curou de uma maneira que nenhum cheque poderia fazer. Minha vida encontrou um novo ritmo no Café Recomeço. Me tornei sócio de Marina. Juntos ampliamos o estabelecimento. Fiquei encarregado do projeto e na parede principal pintei meu primeiro grande mural musical. Era a imagem de um homem reconstruindo o próprio rosto com peças de luz e melodia. Minha música, que tinha sido minha válvula de escape secreta, agora era minha forma de me comunicar com o mundo. Minha relação com Marina floresceu lentamente, baseada no respeito mútuo e nas cicatrizes compartilhadas. Com ela e com Pedro, encontrei o que sempre tinha procurado. Não uma imitação de família, mas uma de verdade. Há algumas semanas, vi uma dessas notas de fofoca na internet. Havia uma
foto de Fernanda trabalhando como atendente em uma farmácia. Parecia cansada, abatida. A manchete dizia que Dona Beatriz estava enfrentando acusações criminais. Não senti alegria nem satisfação. Não senti nada além de uma estranha e distante pena. A ganância delas as tinha consumido completamente. O dinheiro não me trouxe a felicidade. Me trouxe algo muito mais valioso. A justiça. E a justiça me deu a liberdade para encontrar a felicidade por conta própria. Em um violão novo, no cheiro de pão recém-assado, no sorriso da mulher que amo. Me devolveu a vida que tinham tentado me roubar. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas não sinto que me vinguei. Sinto que recuperei minha vida e minha alma. E aí, chegamos ao final dessa jornada intensa e transformadora. Se você chegou até aqui, quero fazer um convite especial de coração. Se essa história tocou você de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, ou se simplesmente quer fazer parte de uma comunidade que acredita em recomeços e justiça, se inscreva no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo essas narrativas reais à luz. E agora quero saber de você. O que aprendeu com essa história? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? Compartilhe nos comentários. Vamos criar juntos um espaço de acolhimento e força. Gostou do vídeo? Me conta o que mais te impactou. Sua voz importa e juntos somos mais fortes. Até a próxima história e lembre-se, nunca é tarde para recomeçar.